Olá, sejam bem-vindos ao FAPcast. Hoje eu recebo aqui diretora e roteirista Caroline Fiorati, ex-aluna do curso de cinema, que vai contar tudo pra gente sobre o ofício de um diretor. Seja bem-vinda ao FAPcast. Obrigada, Ana. É um prazer te ter aqui. Caroline, eu queria saber quando você escolheu fazer cinema na FAP e como foi a sua trajetória aqui como aluna. Olha, eu decidi que eu queria fazer cinema com 12 anos de idade, né? Depois a gente pode até falar sobre isso. Muito cedo, né? Foi bastante cedo, né? Eu acho que até dialoga um pouco com esse meu novo filme que eu tô lançando. Mas a partir desse momento, né, a gente começa. Eu era uma adolescente que gostava de pegar a câmera VHS na época, sair fazendo os curtas com os colegas de colégio, né? Editando de VHS para VHS, aquela época analógica. E claro, né, a gente tinha assim, duas opções de grandes faculdades aqui no Brasil, né? Ainda mais em São Paulo, onde eu sempre morei. E então, fazer a FAAP sempre foi um sonho. E eu tive muita ajuda para conseguir fazer isso, né? Consegui, minha avó me ajudou, tantas pessoas me ajudaram a realizar esse sonho. E foi um momento muito querido, um momento muito especial da vida, porque é quando a gente vai descobrindo um pouco onde está a nossa vocação, né? Porque a gente fala, eu quero fazer cinema, mas a gente não sabe todas as possibilidades que fazer cinema envolve. Então, eu guardo com muito carinho, até hoje, essa amizade com os professores que me deram a aula, né? Encontro com eles, viraram parceiros de mercado, de trabalho. Então, é muito especial ter feito FAP e ter trabalhado depois com tanta gente querida. A gente tem aqui na coordenação do curso de cinema da FAP o professor Humberto Neiva, que também é um grande nome do mercado, em termos de programação principalmente. E ele foi seu professor, né, Carol? Ele foi meu professor, não só foi meu professor de produção e lançamento, como foi também meu orientador de TCC. Uau, né? Ele era bravo com você? Ele era firme. Exigente. Ele era duro, mas era bom, né? Eu acho que fez todos nós crescermos, né, com esse jeito exigente que é natural, né, e que vem com carinho, porque ele ser exigente, ele queria que a gente conseguisse o nosso melhor, né? Então eu acho que toda a minha equipe, né, de TCC, a gente era muito grato, a gente muito apaixonadas, né? Éramos todas mulheres, né, pelo Humberto e por essa dedicação que ele tinha. A gente filmou no interior, ele foi lá, visitou nosso set, então foi muito legal. Eu acho que esse TCC do curso de cinema da FAP em especial é um TCC que não só mobiliza uma sala toda, né? Porque é um projeto que é votado para que um projeto siga até o final, não é isso? Ele depende do número de alunos, né? Na minha época, que já faz... Mas já tinha o pitching de cinema na sua época. Já tinha o pitching. E desde que a gente entra, né, a gente já começa a assistir os pitchings dos alunos mais velhos. Então, desde que você entra, você já está pensando no seu pitching de TCC, né? Que você tem que defender o projeto do seu filme para que as pessoas votem para ele ser o projeto que será executado no TCC. E isso é um grande aprendizado, porque o mercado de trabalho é assim. Eu acho que os primeiros pitches que eu fiz foi aqui na FAAP. Esse do TCC, eu fiz um pitching aqui na FAAP, eu consegui ganhar a realização. E logo na sequência eu fiz um pitching no Prêmio Estímulo, com esse mesmo curta-metragem, e a gente ganhou o Prêmio Estímulo. Então, foi ótimo ter feito antes o pitching aqui, eu já estava preparada para fazer o pitching lá, e os professores ajudaram muito, né, nessa preparação porque aí eu já estava entrando no mercado de trabalho, né? Entendendo como financiar o próprio projeto. Então, o pitching é sempre um grande momento e um grande treino de como você vai contar o seu filme em poucas palavras. Vai fazer, quando ainda não tem filme, fazer as pessoas se apaixonarem por ele. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade em eventos do audiovisual de assistir a apresentação das distribuidoras, que também é um pitching do filme que já foi feito, né? É um outro tipo de pitching, mas que também não deixa de ser. Então, apresentar bem o projeto de um filme faz com que as pessoas se encantem, queiram assistir, reassistir, enfim, e trabalhar esses processos. Mas em que momento da graduação você escolheu que você gostaria de trabalhar com direção? Você que também é roteirista, você levava muito bem as duas funções, você descobriu aqui, com 12 anos você já sabia que era o ofício da direção que você queria executar?
Desde sempre, né? Desde os 12 eu queria fazer direção, mas também muito porque a gente não sabia as outras funções, né? Eu tô falando de uma época em que no máximo que a gente tinha era uma TV a cabo, né? Iniciante. Um videocassete, né? Videocassete, né? Eu passei até aqui, né? Começou a ter DVD quando eu tava entrando na faculdade, né? Não era... então, por conta disso, a gente tinha menos acesso, por exemplo, making off, né? A entender o que é a realização audiovisual. Então, todo mundo entrava querendo ser diretor, né? E aí a gente vai entendendo, enfim, todas as equipes, como elas são formadas, as habilidades diferentes para cada uma das equipes. E durante esse processo, claro, eu me questionei muito, fui atrás de experimentar em várias áreas, né, durante os exercícios mesmo, mas logo percebi que o meu negócio mesmo era a criação, assim, que eu gosto de contar histórias, né? Gosto de trabalhar com ator e gosto de contar histórias. Então, o caminho mais natural foi ir para o roteiro, né? Continuar estudando roteiro. Eu também fazia curso de interpretação, de artes cênicas. Então, eu aprendi muito dramaturgia, o que eu super recomendo para as pessoas, né? Porque quando a gente faz um curso de cinema... Existem tantas possibilidades para seguir de caminho, é sempre legal, então, você também complementar com algo que direcione ainda mais para a sua especialidade. No meu caso, ter feito teatro, ter feito artes cênicas, me deu uma habilidade de direção de ator muito grande e de dramaturgia, que aí eu pude juntar com o roteiro e com a direção. Meu casulo de drywall. Como você teve a ideia desse longa? E em que momento... Um filme que foi finalizado em 2023, é isso? Isso. Um ano depois, quase, que o filme está em cartaz no cinema. Como é que você pode explicar isso para os alunos que ainda estão na graduação? Esse tempo de duração entre finalizar um filme e depois trabalhar o lançamento do filme. Perfeito. Eu não quero assustar os alunos. Inspirar. Né, mas aqui dando a realidade. O meu casulo de drywall, eu comecei a escrever o roteiro em 2013. Uau! Então faz 11 anos, né? E era um projeto que eu sempre quis fazer. Eu falo que desde os meus 12 anos de idade, né? Quando eu me apaixonei pelo cinema, eu queria muito falar sobre a adolescência, sobre aquilo que eu estava vivendo. E eu encontrava em filmes como As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, né, na obra do Gus Van Sant, Larry Clark, que falava de uma forma muito honesta e muitas vezes até dura, né, sobre a adolescência, um lugar de acolhimento, porque eu falava, esses filmes me compreendem, eles não estão sendo condescendentes comigo, né, eles estão realmente... Ou criando um estereótipo em cima do que é a adolescência. Exato, né, eles compreendem a minha dor, e então eu sempre quis fazer um filme nesse caminho. Fiz vários curtas, né? Um curta-metragem especificamente que eu fiz, que chama Algum Lugar no Recreio. Ele é um curta que falava sobre as pequenas agressões que acontecem dentro dos muros de um colégio e que não são vistos, né, pelos adultos. E... Então, a partir desse curta, né, eu fiz um processo de sensibilização com jovens, não atores, do colégio, e começaram a surgir muitas questões, muitos conflitos que eles começaram a abrir para mim, né, que eu falei, meu Deus, um curta não vai dar conta de falar de tudo isso. E aí eu passei a colecionar essas histórias. Aí, durante 10 anos, né, eu fui realizando esse filme. O filme, ele teve a sorte de ganhar todos os editais logo que eu colocava, então ganhou o edital de desenvolvimento, eu escrevi o roteiro, depois ganhei o edital de produção, filmamos, mas é o tempo das coisas, né? Entre ganhar, fazer o edital, sair o dinheiro, escrever, aí coloca no próximo, aí espera, né, ser avaliada, aí faz o pitching, aí, enfim, é todo um processo que demora, né? Porque é diferente do cinema comercial, né? É um cinema que acaba sendo mais artesanal nesse sentido. E a gente teve aí a pandemia no meio. Então, eu filmei, eu me lembro muito bem, assim, a gente acabou as filmagens, uma semana depois, nem uma semana depois, foram alguns dias depois, deu lockdown. E aí todo mundo ficou, meu Deus, a gente vive também numa bolha. Mas vocês já tinham conseguido captar o filme todo? A gente tinha, né? É um alívio também, né? Um super alívio, porque eu nunca mais teria conseguido entrar. Eu entrei num condomínio com pessoas vivendo, né? Um lugar... Foi muito difícil conseguir filmar nesse espaço.
durante a pandemia ou pós-pandemia, eu não conseguiria, né? E o meu espaço é um personagem muito importante do filme. Então, e também, como é um filme que fala sobre saúde mental, foi muito impactante, depois de ter gravado, viver o que o filme abordava, que são esses casulos em que a gente se prende, né? Ele olha para o casulo do condomínio e para esses pequenos casulos dentro desse casulo maior que é o condomínio. E, de repente, estávamos todos nós presos também nas nossas casas. Nos seus respectivos condomínios. Exato. Né? Um filme profético, quase. E tendo que lidar com a sua própria saúde mental, né? Então, hoje, assim, muitos filmes, quando a gente assiste, a gente acha que, pelo tempo de preparação, duração de produção, acaba envelhecendo. Eu falo assim, eu tive a sorte, infeliz, porque como é um filme que trata de assuntos muito sérios, dele não ter envelhecido, dele ter ficado ainda mais forte, ainda mais em diálogo com os dias de hoje, porque a gente vê o quanto que a saúde mental, né, de todo mundo tá muito mais fragilizada, a flor da pele, o quanto que a gente tem falado sobre isso. Então, ele é um filme denso, né? É um filme que fala sobre adolescentes, mas também fala sobre essas famílias que moram nesse condomínio. E tem grandes atores, né? Tem uma Maria Luísa Mendonça dando um show de interpretação. Tem Caco Ciocler, né? Tem um elenco jovem maravilhoso, né? Mário Oliveira, Bela Piero, Daniel Botelho, Michel Joelzas, né? Que fez o Ano lá atrás, né? Até foi um dos primeiros filmes que eu trabalhei como estagiária e agora volta aqui trabalhando comigo como ator. Enfim, tenho muito orgulho desse projeto. Enquanto você estava discutindo o processo da temporalidade de um filme, né? Me veio aqui em mente um livro do Byung-Chul Han que se chama Salvação do Belo, que ele vai comparar, com base no pensamento do Walter Benjamin, da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, a potência da aura mesmo de uma obra-prima que, independente da temporalidade, ela jamais perde o seu valor. Portanto, parabéns, porque construir, segundo agora o Byung-Chul Han falando, um filme que seja atemporal em termos de streaming, dessa comunicação de massa, dessa produção acelerada, da própria escolha da audiência, às vezes por assistir produtos que são descartáveis, construir o belo, Sim. É a salvação também para os respiros da nossa humanidade. Como é que funcionou, por exemplo, a escolha? Você mencionou aqui um elenco de peso. Você trabalha no papel da direção, escolhendo filigranicamente o seu elenco, ou você delega essas funções para um produtor de elenco e depois você só afina com ele? Como é que é o processo de diretora da Caroline? Você gosta de ter o filme todo na sua mão, você delega para respectivos? Você é a produtora executiva do seu filme? Desse filme eu sou produtora também, né? Junto com o Rui Pires e o André Montenegro, da Aurora Filmes. Junto com a minha produtora, a Haikai Filmes, né? A Gulani Mais está fazendo a distribuição, que foi uma produtora que eu comecei a trabalhar como estagiária lá, né? Então a gente tem uma história também de longa data. Que também são ex-alunos da FAP. Oi? Que também são. Também são ex-alunos da FAP. Exatamente. E, na verdade, assim, né, eu vou fazendo parcerias. Eu acho que as parcerias, elas são construídas ao longo do tempo, né? Um produtor de casting que eu trabalho, que eu amo, é justamente o Diogo Ferreira, que fez o meu Casulo de Drywall e fez tantos outros meus, né? Ele fez os curtas, ele fez a série que eu fui indicada pro Emmy, que eu também sou produtora, né? Ele fez os meus 15 anos, né? Também dividiu a produção de elenco. Então, a gente tem uma história de muito tempo já trabalhando juntos. Ele entende muito o tipo de elenco que eu quero trabalhar. Eu tive também muita sorte de, uma vez trabalhando no mercado, porque eu comecei a fazer em 2013, a escrever esse roteiro. Só que nesse meio tempo, eu fui convidada para dirigir algumas coisas, como a Unidade Básica, que o Caco Ciocler é o protagonista. Fui convidada para dirigir os meus 15 anos e outros filmes. Então, você vai conhecendo também atores e criando essa sua rede de talentos, né, de parceiros. Então, foi muito gostoso poder convidar agora grandes atores, inclusive os coadjuvantes, né, Débora Duboc, enfim, Marra Descartes, que tem um peso para o nosso cinema nacional e que toparam fazer essas participações especiais
por conta de confiarem no meu trabalho, de já terem trabalhado comigo em outros projetos. Então, o tempo fez bem ao filme. Às vezes a gente fica ansiosa, né, achando que tá demorando, mas fez bem porque eu pude trazer esse elenco incrível, né, com o qual eu aprendi muito trabalhando, que só foi possível por causa desse tempo. E além de trabalhar com a grande tela, você também é uma diretora e uma roteirista consagrada em projetos para Netflix, para HBO Max, para Amazon. Tem um ano inesquecível de inverno agora. Que lançou. Acabou de lançar, certo? Lançou ano passado, né, na Amazon Prime. Na Amazon Prime. Foi o primeiro longa filmado pela Amazon Prime Brasil. Então, foi uma responsabilidade gigante, porque estavam todos os olhos da Amazon sobre mim, assim, o que ela vai fazer. A gente filmou no Chile, né, que também foi uma coisa bem interessante. E então, é uma dinâmica bem diferente. Os Ausentes na HBO também. Temporada de verão, Summer Heat, é isso? No Netflix. Como é que você consegue administrar tantos projetos simultâneos? Por exemplo, o longa, o Meu Casulo de Drywall, estava na fase de finalização enquanto você estava gerenciando outros projetos no streaming, que são inclusive de formatos diferentes. Como é que você, como diretora, prefere administrar o seu tempo? Não que as coisas tenham acontecido da maneira linear, como a gente idealiza, mas qual é a melhor forma de gerenciar tantos projetos grandes ao mesmo tempo? Olha, eu acho que nem tem a melhor forma. A gente vai com o que aparece, né? Existe um pouco essa imagem de que quem trabalha para os streamings ou é diretor, né? Que a gente tem uma vida glamurosa ou uma vida, né? Por estar junto, trabalhando com esses atores. Não, é muito difícil, é muito artesanal, né? Em termos de, no sentido de gerenciar projetos simultâneos. Por exemplo, não rodar projetos numa mesma frequência. Assim, que a gente eu estou filmando, eu estou editando, você consegue controlar isso? Não consigo controlar. Acaba sendo você tem que eleger qual que é aquele do momento, né? E muitos desses, né? O Temporada de Verão e o Ano Inesquecível Inverno foram convites que eu recebi de produtoras. Um para HBO, o outro para Netflix. O Netflix, que é o Temporada de Verão, e o Ano Inesquecível Inverno da Amazon, né? Então, você tem que administrar o tempo das coisas. Nem sempre esse tempo acontece. Às vezes fala, a gente vai filmar daqui 1 ano, mas filma daqui 2. Né? E você tem que, então, e você também recebe o outro convite, tem temporada de verão aqui. Aí você tem que ficar dialogando com as duas produtoras para, de fato, tentar compreender qual é o tempo real das coisas, porque nem sempre né? A produtora acha que pode ser uma coisa e não é, né? Eu levei agora quase 2 anos para conseguir emplacar projetos de desenvolvimento em alguns players. Mas que você acha que vai sair em 3 meses, em 6 meses no máximo. E leva 2 anos para assinar um contrato. Isso é muito complicado para nossa vida de freelancer, né? Não é fácil. Por isso que a gente sempre tem que estar com uns 3, 4 projetos na paralela, porque a gente, diretor, só vai ganhar mesmo quando você começa a preparar para produzir e filmar. Tem todo um trabalho anterior que não é remunerado e um trabalho posterior, que é esse de lançamento, muito da pós, que a gente não é remunerado. Então, você precisa estar sempre tentando equilibrar as coisas. Então, quando eu estou fazendo montagem de eu tento estar escrevendo o próximo, né? Porque, no final, a gente tem que controlar o orçamento pessoal. E o que você indica para os alunos que estão na graduação? Qual seria a melhor forma de trabalhar como um diretor independente? É abrindo a própria produtora? É se conectando com produtoras que já estão há muito tempo no mercado? Olha, eu acho que o processo de aprendizado é muito importante, aprendizado na prática, né? Então, eu sou muito grata de ter começado a trabalhar como estagiária na Gulani. Aprendi demais, eu fui assistente de lançamento, eu fui assistente de tudo possível lá dentro. E cheguei no roteiro, né, que era onde eu queria estar. Fiquei um tempo lá trabalhando como coordenadora de desenvolvimento. E depois falei, vou sair, vou me arriscar para escrever os meus próprios projetos. Nesse meio tempo, fui fazendo meus curtas. Mas como que eu fui fazendo esses curtas? Porque estando lá dentro da Gulani, trabalhei também para a parte comercial, né, escrevendo textos. E eu fui entendendo
como você capta recurso para o seu próprio projeto. E aí eu fui fazendo, eu mimetizava um pouco o que eles faziam lá em grande escala, em pequena escala. E foi dando certo, né? Então, todos esses projetos autorais que eu fiz e que abriram porta para eu fazer os projetos como diretora convidada, partiram dessa forma, de eu estar numa grande produtora, tá trabalhando, né? Realmente carregando, né? A gente não pode ter medo de fazer de tudo. E observando, aprendendo com as pessoas, trocando ideia, conversando, fazendo as conexões. As pessoas que eu conhecia 20 anos atrás, como estagiária, são as que estão comigo hoje, no meu casulo, que estão com o meu próximo filme, né? São as mesmas pessoas. Então, a dica que eu dou às vezes, parece que abrir a própria produtora é o caminho mais rápido. Eu falo, abre um CNPJ. Você não precisa abrir uma produtora. Abre um CNPJ, que é uma produtora, mas ter uma estrutura. Físico, Não precisa. Isso é muito caro, né? O que você precisa é ter um CNPJ, começar a fortalecer o seu CNPJ para você poder inscrever projetos. E como que você faz isso? Se associando. Então, você quer fazer um curta-metragem? O seu CNPJ ainda não vai ter a força para ganhar um projeto, para administrar um projeto. Se associa a uma empresa produtora que já tem essa experiência. E vai, né? E pega uma porcentagem desse projeto. E assim você vai criando o seu portfólio. E é muito legal quando você começa a ilustrar esse cenário, que são os cenários das coproduções. E aí, às vezes, dentro da universidade, dentro de sala de aula, principalmente, a gente escuta os alunos falando que querem fazer coproduções internacionais. Mas se nunca passaram por um processo de coprodução entre as produtoras que já são vigentes no próprio país, ou no próprio estado, no próprio bairro, fica mais difícil você alcançar uma coprodução internacional. Você chegou à indicação do Emmy. E aí, eu imagino que deve ter passado um filme na sua cabeça só desse processo de trabalhar o filme até alcançar o Emmy. Como é que funcionou essa história? Olha, foi... E no final das contas é isso, né? O que conta é... Muitas pessoas acham que só o que conta são as relações. Não, né? Conta a sua dedicação ali. Essa série que a gente foi indicada pro Emmy é uma série para a TV Brasil, feita com um orçamento minúsculo, né? Na época, a gente tinha 80 mil por episódio. 1 milhão era o orçamento geral para 13 episódios, né? Total. Aí a gente chegou no Emmy, eu me lembro que eu vi as cenas, né, dos outros concorrentes. Eu olhava pro meu produtor e falava assim, a cena dele... é o orçamento da nossa série inteira. Só essa cena. Mais uma vez o livro Salvação do Belo aqui. Mas estamos aqui concorrendo juntos, né? É o olhar do artista. Exato. E eu percebi o quanto que a minha série, por falar de Alzheimer, né, para crianças, tocou muito todos lá. E o processo do Emmy, ele é um processo muito rigoroso, tanto que hoje eu sou júri do Emmy, né? E ele é um processo muito rigoroso e muito bem desenhado para que você não tenha justamente relações com aqueles que você está julgando. Então, a gente aqui está votando em filmes da Ásia, em minisséries da Ásia, né? Justamente para que não haja essa coisa de dar preferência aos amigos. Então, mas por um outro lado também, claro, que criar relações é importante, né? A gente vê um Kleber Mendonça que durante tanto tempo, Karim Amnu agora batendo ali com o Motel Destino no Oscar, rumo ao Sim, Oscar. Né? Faz parte também, mas eu falo... Não, de nada adianta você ser o estudante, já querer ir lá. Não adianta, você tem que ter começado a construir algo, né, para te levarem a sério, para você depois poder chegar e falar, olha, né, eu estou fazendo tal coisa, eu sou essa pessoa. Você ter pessoas no seu próprio mercado interno que gostam de você, que confiam no seu trabalho, porque você mostrou já o seu trabalho. E você vai começar mostrando o seu trabalho sendo estagiário, assim, eu sinto falar para vocês, não tem um caminho, não tem como cortar caminho. Você tem que começar como estagiário, depois como assistente e por aí vai. E ouso dizer mais, a responsabilidade e o cuidado que você tem como estagiário normalmente tende a ser a mesma que você vai ter como um profissional. Portanto, o ofício da dedicação e da paixão é algo que depende da responsabilidade do sujeito. Se você se dedica desde sempre, você será uma pessoa dedicada.
Portanto, também isso vale para quem está olhando, né, o contratante. Às vezes os alunos falam, mas vocês só indicam os alunos com determinado perfil. É porque imprimem para nós uma maior responsabilidade. E no mercado, a gente tem menos tempo para irresponsabilidades. A gente pode errar, só que a gente tem que errar menos. Exato. Do que durante o percurso da graduação, né? E é isso. Por que a gente indica certas pessoas? Eu, quando indico alguém, por exemplo, pego uma assistente de roteiro, começo a trabalhar com essa assistente de roteiro, de 20 e poucos anos, tal. Uma amiga minha diretora, ou uma amiga minha roteirista de sala, vai me ligar e falar, Carol, você tem uma indicação? É claro que eu só vou indicar aquela pessoa que deu certo trabalhando comigo, que eu confio, porque é meu nome que vai junto quando eu indico, né? Então, quando vocês forem trabalhar, estagiário com um determinado profissional, que é o seu chefe, trabalhem bem, porque... É o seu nome, né? É o seu nome, porque assim que você vai fazendo a sua rede, porque eu quero poder indicar as pessoas, né? Mas eu vou indicar aquelas que eu confio. E então, se você é aquela pessoa que vai trabalhar, mostra confiança, mostra um trabalho bem feito, você vai ser indicado e você vai continuar tendo trabalhos. E eu sinto também que, às vezes, as execuções dos processos no audiovisual, muitas vezes um projeto é alavancado pelo cuidado que as pessoas têm por lidar com os processos daquele projeto audiovisual e muitas vezes o projeto não decola pelo descuido de pequenas atitudes que pareciam irrelevantes. Portanto, no audiovisual nada é irrelevante. Nada. É um trabalho de equipe, construído filigranicamente, com muita cautela, muito amor e muita paciência. Tem altos e baixos, mas é sempre possível, se todo mundo estiver apaixonado, alavancar um filme para vários festivais. Agora, pensando um pouco em mercado cinematográfico, eu queria ouvir de você... eu tenho sentido, é uma impressão mesmo como espectadora, um movimento de maior ganho do cinema nacional nas grandes telas. E eu acho isso maravilhoso, não só nas grandes telas, como também nos grandes prêmios. Não só no Brasil, mas em Veneza, em Sundance, Cannes e por aí vai, até também no próprio Oscar. A greve de Hollywood acabou sendo positiva para o nosso mercado de lançamento do cinema nacional, ou a força do cinema nacional está ganhando finalmente mais visibilidade no mercado mundial? Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu não sou especialista para falar nesse assunto, tá? Mas, assim, conversando com amigas que trabalham com distribuição internacional e lançamento internacional, o que me falaram e que eu achei super interessante é que os festivais, eles olham para países que estão colocando na sua política pública a cultura, o cinema, né? Então, é uma forma também de premiar países o investimento que incentivam, né, o audiovisual. A gente ficou num hiato de incentivo de audiovisual nesses últimos anos, né? Se você se lembrar o quanto que a América Latina, ela tinha essa potência de chegar nos festivais, digamos, há 8 anos atrás. A gente teve um declínio. A gente teve um declínio, porque o mundo está de olho também na política, de uma forma geral, de cada país. Por que a Coreia começou a ganhar espaço? Porque a Coreia, ela fez um investimento muito grande na sua cultura, porque ela entendeu que a forma de exportar cultura é exportar, né, a sua cara para o mundo, é exportar, né, a sua identidade, a sua identidade, exato. E o Brasil já foi esse país. Está voltando. A gente tem muitas possibilidades, né, de leis de incentivo, assim, Fundo Setorial do Audiovisual, temos todos os editoriais da SP Cine, a própria Ancine tem novas possibilidades, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Rouanet, tem tantas outras, né? Agora sim, né? Então eu acho que agora a gente está voltando também por conta disso. O mundo está de olho no Brasil novamente. O que mais te faz feliz no ofício de direção, num processo de direção de um longa? É a criação. Eu acho que são todos os momentos de criação, assim. Às vezes você tá escrevendo um roteiro e descobrir uma cena incrível que você começa já a visualizar. Às vezes você tá fazendo casting e chegar naquele ator perfeito. Gosto muito de trabalhar com ator, então tá no set de filmagem e ver aqueles atores chegando ali numa junção em que eles podem também trazer a sua intuição e aquilo brilha, né, diante da câmera. Então, eu acho que é muito a criação, mas a criação
em contato com o outro, né? A criação que se dá através dessa cooperação, desse coletivo. A gente tem hoje inúmeras possibilidades para você transformar um roteiro em storyboard, mas como é o seu processo, assim? Como você consegue imaginar uma cena que você escreveu e decodificar isso para as pessoas que vão filmar junto com você? Porque isso acaba trazendo muito ruído, né? Que os alunos estão filmando, vamos supor, o diretor teve uma ideia. Para ele transformar esse imaginário no plano real, para que as outras pessoas entendam o que ele imaginou, com base numa determinada frase, numa determinada passagem, às vezes tirando uma foto, às vezes fazendo um desenho, fica mais fácil dos outros entenderem o que você pensou. Como é que você traduz para sua equipe o que você imaginou? Eu faço de vários jeitos diferentes. Eu sou meio caótica mesmo, mas acho que minha equipe já aprendeu a lidar com o meu caos interno, porque ele no final sempre traz bons chega na hora. resultados. Eu falo, eu cumpro a diária de filmagem, eu cumpro hora a hora, então tá todo mundo feliz. Mas eu acho que parte muito. Eu sou muito analógica, né? Então eu gosto de ter o roteiro impresso, eu gosto de imprimir mapa de câmera, de fazer vários estudos diferentes no mapa de câmera, então entender exatamente quais são os eixos que eu preciso. E quando a gente filma, por exemplo, para um streaming, ou mesmo para o seu próprio filme BO, né, você precisa ser econômico. Né? Eu não tenho, assim, a gente sempre vai partir do processo de quanto que eu tenho de dinheiro e eu tenho que encaixar meu filme nele, né? Se você quiser, de fato, realizar. Né? Ou ir atrás de um orçamento, mas eu faço esse que eu acho que é o mais viável, porque se eu ficar esperando o orçamento ideal, né, não chega. Mas aí você precisa realmente adaptar, né? E não fingir que você está adaptando. Então, ok, eu tenho 4 semanas pra filmar, é isso que dá pra filmar bem, para as pessoas terem, né, pra não... Porque às vezes você dignidade, né, ali dentro do set. Às vezes você quer tentar esmagar e economizar, onde não é pra economizar, que é na equipe, a equipe tem que estar bem, né, tem que estar saudável. Então a gente vai economizar no tempo de filmagem. Economizar no tempo de filmagem significa simplificar roteiro, simplificar decupagem, mas ser eficiente, né, eficiente pra contar a sua história. E aí eu convido todo mundo para assistir o meu casulo, porque o meu casulo ele é um bom exemplo. Quando as pessoas olham, elas falam, nossa, parece ter um valor de produção muito alto, mas a gente fez com 3 milhões, que é um baixo orçamento. 3 milhões do início do roteiro até o lançamento. Né? É muito pouco dinheiro para audiovisual. Se você pensar hoje, os baixos orçamentos estão em torno de 8 milhões. Né? E a gente fez com 3. E ele tem esse valor de produção, mas porque a gente pensou muito em como realizá-lo de uma forma simples. A gente fez em 4 semanas, né? A gente tinha uma câmera só para filmar, porque também agora tem essa coisa de ter 2 câmeras o tempo todo. Às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Isso é transformar o cinema na televisão? Isso vem muito do streaming, porque precisa economizar tempo, né? Então, 2 câmeras, claro que ajuda. E porque quando você tá filmando para um streaming, eu falo, eu tô pensando por mim, mas eu tô pensando por eles também. Porque se eu tô fazendo meu filme autoral, eu posso falar, eu quero um plano sequência aqui, eu vou ficar com esse plano sequência. O streaming tem uma lista de exigências. O streaming, se você faz só o seu plano sequência, vai chegar na hora da montagem, ele só fala, cadê o close? E aí você vai ter que falar, não fiz pra eles. E aí, né, você lidar com essa consequência de ser o diretor que não fez o close. Eles não pedem necessariamente, mas conforme você vai trabalhando, né, com clientes, você vai sacando que o cliente, ele quer participar. E que tem uma determinada linguagem para cada tipo de streaming, né? Por exemplo, o Netflix trabalha de uma determinada forma que tem estéticas diferentes. Você encontra as mais diversas estéticas, mas todas elas seguem um padrão Netflix. Exato. Você sabe que aquele produto é da Netflix. E aí é difícil você adequar um determinado projeto autoral para o streaming, assim, você fica contrariada nesse sentido, assim, do desapego. Exato. Para transformar o seu filme em um produto que é... Eu até sugiro para vocês, se é o seu projeto autoral, não leva para o streaming. O streaming não quer o seu projeto autoral. Ele quer o projeto comercial dele. Então, se você levou um projeto que Isso é libertador também, né? Do ponto de vista da criação, você saber aonde você pode trabalhar e até que ponto você pode oferecer para determinado canal, para você não ficar frustrado. Exato. Também, como a gente gosta de dizer que os diretores são fadas criativas, né? Então, assim, indivíduos sensíveis que merecem e querem trabalhar a sua autenticidade. Pasteurizar só o trabalho de um diretor
com base em algum determinado projeto, às vezes acaba frustrando o profissional. Você vai ter que encarar essa realidade, né? Então, assim. se você tá com projetos simultâneos, diversos... É isso, né? Assim, eu falo, se eu quero ser criativa, autoral, se eu quero fazer o meu filme, as minhas ideias, eu vou fazer um baixo orçamento uma vez a cada 5 anos, né? E tá tudo certo. E na paralela, eu vou fazer projetos que podem ter partido da minha criação ou não, mas que são projetos que eu tenho que ter o distanciamento para saber que aquele player vai contribuir. Porque ele conhece o seu público, então ele vai contribuir. Não adianta eu ficar falando, mas eu quero que o ponto de virada seja esse, eu quero fazer um filme mais observacional. Não, se você tá indo para um player, ele vai querer primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, midpoint, incidente excitante, ele vai querer tudo bonitinho, clímax, reviravolta. Se você não quer fazer isso, não vá pro streaming, não apresente o seu projeto, que você vai se frustrar. Então, você tem que entender quais são as janelas e quais são as formas de financiamento para você entender onde você quer estar. Eu gosto de estar em todos esses lugares, mas eu tenho a consciência de que alguns eu estou fazendo um trabalho comercial de qualidade, vou dar o meu melhor, vou defender as ideias que eu tenho que defender, mas sabendo que ele não vai ser esse filme puro que você idealiza. Ele vai ser um filme feito com várias cabeças criativas. A sua tá liderando, né, dentro da direção, mas tem o executivo criativo que tá liderando lá dentro do streaming. E todos têm que colaborar. Para falar um pouco ainda sobre o novo lançamento, que é o Meu Casulo de Drywall, quantas pessoas mais ou menos na sua equipe? Ai, nossa, eu não sei te dizer, mas muita gente. Se bem que a gente fez modo, assim, você sabe um número? Não sei o número, mas centenas. Centenas. Né? Talvez... É que sem contar a figuração, né? Talvez sem contar a figuração, umas 200 pessoas, não sei. Mas no set em si, a gente deixou mais restrito, porque a gente estava filmando... No condomínio. No condomínio, né? Então, a gente também, enfim, foi uma equipe mais enxuta na hora H da filmagem desse processo, né? Porque a gente tem que pensar que tem o pré, tem o pós, tem, né? Então, que são equipes grandes de finalização e tudo mais. E uma coisa que eu não falei aqui, né, e que eu acho que é interessante destacar, até você falou dessa questão do lançamento, é que ele estreou no South by Southwest, né? Então, ele foi o único brasileiro que estreou lá no South by Southwest, e foi muito interessante, né? Porque ter esse feedback desse público americano, o primeiro público que assistiu foi um americano, e você entender que tocou, né? Que tem uma universalidade, apesar de falar muito sobre esse nosso Brasil atual, né? Tocou eles. Eu acho que muito por conta disso, por estar também dentro de uma linguagem que cria inovação, que cria, né, uma narrativa diferente. Então, eu acho que por isso foi bem recebido. Até porque toca numa questão da alma humana, né? Então, a alma humana, ela habita o planeta Terra. Para os americanos, para os brasileiros, todo mundo se emociona quando se identifica na tela, né? Exato. E o cinema é essa caverna de Platão. A gente consegue fazer esse movimento de identificação e também de isolamento. Eu queria que você, para deixar um recado, assim, da importância das pessoas frequentarem os cinemas, qual é, assim, na sua visão de direção mesmo, independente de públicos para o Meu Casulo de Drywall, que será um sucesso de público, a importância de frequentar o cinema, de assistir uma obra do começo ao fim sem os ruídos externos da sociedade. Exato, né? Vou falar do Meu Casulo e depois vou falar de uma forma geral. O Meu Casulo em si, eu fiquei muito surpresa, porque eu finalizei ele todo na pandemia. Então, eu finalizei o tempo todo. Montei, só eu e o montador na casa dele, eu na minha, né? Depois eu finalizei, fiz todo o áudio, som, né? Cor, em telinhas pequenas. E de repente, só quando eu fui aprovar o DCP, já passado 3 anos de pandemia, que eu vi na telona. E eu fiquei muito chocada ao ver na telona, né? Porque eu mesma não tinha sentido o meu filme dessa forma. E a dimensão, né, que a tela grande traz para um projeto. E aí, nesse sentido, um casulo positivo que é o cinema, né? Que ele faz você entrar de uma forma muito intensa. E aí eu percebi, e isso eu também senti de pessoas que já assistiram, que trabalharam também na pós e assistiram o filme, a diferença dele
no cinema. Porque tem alguns filmes que é menos diferente, né? Você vê no cinema, você vê na TV, no A gente tem, por exemplo, Dois Papas, que foi feito para o Netflix e para ser consumido em pequenas telas. Sim, né? Ou mesmo quando eu fiz um Ano Inesquecível, é claro que é lindo ver no cinema, porque, né, a gente tem paisagens lindas, né, no Chile, mas ele pode ser visto na tela, porque ele foi feito para essa telinha. Agora, o Meu Casudo, por ser um filme de imersão no que há de mais denso ali, daqueles personagens, faz muita diferença você ter aquela 1h50 e ver no cinema. E aí, falando de uma forma, né, geral, a importância de ir ao cinema e assistir, eu acho que a gente que trabalha com isso, né, a gente que ama cinema, ama audiovisual, a gente tem que ir no cinema, porque a gente ainda é resistência. A gente precisa fazer esse espaço ainda resistir, porque esse ainda é o espaço hoje que permite que a gente continue produzindo. Porque os outros espaços, eles são esses espaços do capitalismo. Né? E de ruídos, né? De interferências contínuas. O cinema ainda é um lugar silencioso. E ele é o lugar da criação. Porque se você quer fazer um filme autoral, você vai lançar onde? No cinema. Né? A gente não tem aqui um grande streaming para todos os filmes nacionais. Eu sei que tem projetos para isso, mas ainda não temos. Então, a janela para ser assistido é o cinema. E se diminuir, esse público, ele tá diminuindo, ele tá grande para os grandes filmes, que são as comédias, que são as biografias, mas para o cinema autoral tem diminuído muito, né? A gente vê, assim, as expectativas, né? Por exemplo, o filme do Karim, que estreou agora, né? Mesmo o filme do Karim, que passou pro Cannes, né? Enfim, tá com dificuldade de achar o seu público no cinema. E os filmes menores até, né, como os meus, de tantas diretoras mulheres, filmes fabulosos, ficam uma semana em cartaz. A gente tem que, então, ir nessa primeira semana, porque é isso, se você, né, jovem, quer fazer o seu filme autoral, e provavelmente você vai fazer utilizando também aí os recursos públicos, Lei Paulo Gustavo, Fundo Setorial, eles só funcionam se existir a distribuição no cinema, por enquanto. E a gente brinca que quem trabalha movimentando o filme dos cinemas é o próprio mercado do cinema também, que vai influenciar as outras pessoas a assistirem. Aqui na FAP, inclusive, a gente tem esse ano a inauguração do Cine FAP, que é uma iniciativa do professor Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema aqui da FAP, que tem sessões gratuitas de filmes clássicos num circuito Folha, também em parceria com o curso de jornalismo, que é coordenado pela professora Edilamar Galvão. Então, assim, todo um circuito de mobilização de estudantes universitários que também fazem parte do mercado cinematográfico precisam investir o seu tempo consumindo os filmes dos próximos, né? É uma indústria que se E até, né, sendo aqui... incentiva. E falando pra vocês como eu comecei trabalhando com um diretor que virou o meu padrinho, assim, um amigo querido do coração. Você começou como assistente de direção? Eu comecei como assistente desse diretor. Perfeito. Que era o Carlos Cortez. Ele estava estreando o Querô na época. Estava filmando o Querô na época, quando eu estava fazendo aqui na FAP uma iniciação científica sobre adaptações de Plínio Marcos para o cinema. Então, de repente, eu vi, a Gulani, que estava começando também, né? Ninguém sabia ainda o que era direito a Gulani, vai filmar Querô. Vi uma notinha assim que saiu no jornal impresso. E eu falei, vou ligar lá e falar que eu gostaria de ver o set e tal, que eu tô fazendo a minha iniciação científica. Ele foi super generoso, me recebeu, né? Eu fui lá, eu fiz um capítulo dedicado ao Querô, que era um filme ainda em andamento. Ele gostou tanto que ele me ligou e falou assim: você quer ser minha assistente? Olha, tô precisando aqui para alguém que me acompanhe durante o processo de pós, de filmagem, né? Uma estagiária. Eu falei, quero, vou. E se tornou um grande parceiro meu, né? Tô falando isso porque se vocês querem ir para o mercado e trabalhar no mercado e trabalhar com os diretores, vocês têm que conhecer quem são os diretores, as diretoras também, né? Saber qual é a filmografia, o que aqueles diretores e diretoras fizeram. Então, não deixem de ir no cinema para assistir os filmes nacionais, né? Porque não são só esse 1, 2 ou 3 diretores que são os maiores, né? Que todo mundo conhece no Brasil, que vão estar contratando. Não, a gente tem, assim, dezenas de diretores maravilhosos. Então,
Eu falo, como parte de estudo, tem que ver cinema. Tem que ver cinema de agora, tem que ver cinema de antes. Eu percebo que muitos jovens, né, não conhecem o cinema de uma geração passada, que a minha geração assistia, né? Por exemplo, os filmes do Tony Venturi, que faleceu recentemente. Nossa, eu tinha visto todos os filmes. E eu percebo que nem sempre as pessoas chegaram a assistir. Né? Eu me lembro que eu vim aqui, na época tinha uma DVD-teca, que eu acho que nem é mais isso. A Filmoteca da FAAP. A Filmoteca. Né? Eu pegava um DVD por noite. Eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, mas eu chegava à noite em casa, meia-noite, e falava, vou assistir um filme. E eu assistia um filme por noite, um filme brasileiro por noite. Isso a longo prazo constrói um repertório cultural e intelectual. Exato. Que vão ser referências até inconscientes para possíveis soluções de cenas que você vai precisar desenvolver ao longo da sua trajetória. Exato. Então, esse repertório se constrói estudando, assistindo. É isso, sim. E por que você vai comprar uma passagem e ir para Cannes se você pode conhecer os filmes dos seus parceiros brasileiros e ir para uma mostra de cinema, né? Começa por aí. Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece aqui no Brasil também. Exato. Começa conhecendo o próprio cinema, quem construiu o cinema brasileiro e indo nesses espaços de troca. Porque tá todo mundo lá. Todos os diretores estão lá prestigiando seus colegas, né? Então, faça parte desse movimento que acontece todo ano em vários eventos diferentes do país. Uma aula de cinema e de direção com Caroline Fiorati no FAPcast. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E mais uma vez, gente, convido vocês para assistirem Meu Casulo de Drywall essa semana no cinema. Meu Casulo de Drywall. Eu vou assistir, você também.